Olá, amigos, bem-vindo para mais um vídeo no canal. Lápis e borracha na mão e vamos começar uma série de desenhos com itens que compõem uma paisagem. Hoje vamos começar pela árvore, vamos ver como que são as estruturas das árvores. As formas de um desenho são chamadas de estruturas. Estrutura triangular, circular, quadrada e lemniscateada, lemniscata, que é o formato do 8. E não deixa de ser também na natureza, as árvores e todas as coisas têm as suas formas intrínsecas, simbólicas. Esta é a forma triangular da árvore, circular, retangular e a lemniscateada. Aqui um desenho já pronto da estrutura da composição. A triangular, a circular, a quadrada, a lemniscateada. A triangular são as formas dos pinheiros, das coníferas. Essas são as formas triangular. E essa aqui são as formas das árvores redondas, das árvores quadradas, das árvores que tem os troncos tortos, lemniscateado. Pode haver várias lemniscatas. Aqui eu fiz só uma forma, mas pode haver outras assim também. Uma em cima da outra, forma lemniscateada. Vamos ver a forma como construir uma árvore. Você pode começar pela letra V ou pela letra Y. Vamos começar pelo Y. Você tem o tronco e já tem um Y. E mais um. E mais um. E assim por diante. Há os troncos mais finos e os mais grossos. Os mais grossos são chamados de principais e os mais finos de secundários. E você também pode fazer o tronco com o Y dessa forma. Segue um tronco e forma um Y aberto e coloca um V no meio. E do V vai sair no outro V. Até os troncos ficarem bem finos. E você também pode ir passando um por cima do outro. Assim por diante. Vai afinando à medida que chega lá em cima. E aqui embaixo vai abrindo.
umas pedras, algumas são quadradas, outras são redondas. E aqui temos uma paisagem já montada. Com 3 tipos de árvore, vou fazer uma lâmina escateada aqui do lado. Triangular, redonda. Outra triangular, só que essa com galho para baixo e essa com galho para cima. Portanto, triangular e lâmina escateada. A quadrada quase não usa, eu coloquei só para exemplo de estruturas. Em jardim uso. E aqui está, temos uma pequena paisagem montada com as estruturas da composição. Para pintar o desenho, vocês usam as técnicas que eu ensinei no vídeo anterior das cores complementares, cores quentes e cores frias, dependendo da atmosfera que você quiser criar no desenho. Do lado direito do círculo, vocês têm as cores quentes e do lado esquerdo vocês têm as cores frias. E usem as complementares para construir os troncos e os galhos. Aqui está os círculos. Cores quentes, cores frias. Se for árvores coloridas, com flores, vocês usam as cores, usam o sombreamento das complementares para fazer o cinza cromático das sombras, para dar contraste. Se for verde, vocês usam verde ou claro ou escuro, a gosto, e usem as suas complementares. Complementar do verde, que é o vermelho. No tronco, se for clima quente, os tons laranjas e azul. Tem no vídeo anterior explicando, é só dar uma olhadinha no canal, vocês vão ver sobre como pintar árvore, ok? E outro detalhe que eu já ia me esquecendo, que não posso deixar passar. A árvore não pode também ficar chapada, tem que ficar com dimensões 3D. Chapada que eu digo, vai ficar uma coisa só, fica chapada, igual desenho egípcio. Aquelas figurinhas das pirâmides, desenho sem dimensão. Tá chapado, ó. Para ela ficar mais natural, você define pela luz e pela sombra. Por exemplo, daqui tá saindo um galho, eu puxo ele para dentro da árvore. Esse sai desse galho. E isso daqui são os eixos do desenho, para que a árvore se torne. Tô simbolizando aqui, daqui a pouco eu sombrei para vocês verem como que fica. Aqui ela tá entortada para frente, se for para trás, os riscos ficam ao contrário dos eixos. Essas linhas auxiliares mental, para auxiliar o eixo. Então, essas aqui são linhas de eixo. Olha como que a árvore, só com o desenho, ela já não ficou mais chapada.
também a luz e a sombra. Sombra de um lado e luz do outro. Depende do lado que vem a luz, vocês fazem a sombra. Eu vou colocar, como sempre, da esquerda para a direita, sombra. Só para exemplo aqui. E essas linhas aqui de eixo, que indicam o volume, dimensão, são linhas imaginárias que pode ser apagada depois, é só para você ter uma noção da dimensão da árvore. Olha a diferença de uma chapada para uma colocada luz e sombra. Então, resumindo aqui, vou fazer aqui 2 árvores com eixo, um tronco de coqueiro, uma e a outra. Se eu quiser que ela fique inclinada para frente, eu coloco o eixo todo assim, um arquinho para baixo. Para trás, eu coloco o contrário. Dá a impressão de para frente e para trás. Que dá volume no desenho. Esses eixos são chamados de elipses. Se for ver o contorno, é que a gente não vê o lado de trás da árvore, só vê assim o lado de um lado. Para contornar ela toda, ficaria assim. Esses eixos são chamados de elipses. Elipses. Que dão volume ao desenho. Entenderam? Como a gente vê só de um lado, ou para cima ou para baixo. Só a frente. A não ser que a árvore seja transparente, ficaria assim. Agora vamos ver como que é pintado o desenho da árvore. Tenho aqui um papel comum de desenho, mas eu vou pintar a aquarela nesse papel comum mesmo. Da altura aqui do celular vai dar na mesma. O V e o Y. Mais um V, mais um Y. E vou fazer só até aqui, só para vocês verem como que faz a pintura. Eu vou ter mais ou menos aqui o esquema, eu vou querer a árvore. Eu desejo que ela fique nesta posição. Vou colocar aqui os eixos de volume.
que ela não fique chapada. É imaginário, logo vocês não precisam mais ficar colocando o eixo, fica gravado no cérebro. Olha como que fica legal, só de ver assim o eixo. Vou colocar aqui uma raiz. Raiz aqui embaixo. Esse galho saindo daqui e esse saindo daqui. E esse tá atrás deste. Imaginando, criando aqui. Esse tá na frente deste. Assim a árvore não vai ficar chapadona. Eu posso colocar o Y e V deitado ou em pé, tanto faz. E posso estender um galho caindo assim pela frente, para não ficar aquela árvore chapada muito simples. Também não fiz o tronco retão, fiz o tronco. Nunca na natureza é tão retinho, né? Aqui está o desenho. Agora vamos pintar. Estou aqui com a água, o pincel e as tintas. Eu vou começar molhando a árvore. Molhando a área do desenho. Não vou molhar o papel inteiro, só a área do desenho. Tá bem molhadinho, mas não encharcado. Eu vou querer um desenho de clima quente, então eu vou pegar o azul e o laranja. Vou começar colocando a sombra, como eu fiz esse galho na frente, então naturalmente que ele tá fazendo sombra embaixo. De um lado já deixo em branco para fazer a luz. Já seguindo o eixo do desenho aqui para fazer o volume. A água já trata de espalhar a tinta por si. Troquei o pincel, peguei o pincel fino de detalhes. Os Y não precisam ser retinhos, podem ser tortinhos. Fica mais natural. E aqui está o desenho sombreado. Agora eu espero dar uma secada. Se quiser pintar por cima fica bom também, mas eu prefiro secar porque o efeito que eu quero dar é para mostrar para vocês a complementar, como ela fica em cima. Então aqui eu vou usar 2 pares de complementar, o laranja e o azul, quero mostrar como que ela fica por cima. Mas vocês já podem colocar misturado já se quiser, não tem problema. Deu uma leve secada, mas não tão seco. E eu já vou vir aqui com o tom de laranja. Mesmo assim, eu vou manter uma parte do desenho em branco para simular a inserção de luz. Trabalhando com laranja sobre o azul.
Já ensinei como que usa o pincel número 0 de pelo longo, redondinho assim, que é pela pontinha do pincel. De tanto colocar um Y e um V, um em cima do outro, eu fiquei com uma árvore cheia de galhos e é assim que fica bonito. E as partes que eu deixei em branco, a cor foi andando pela água e preencheu. E ficou muito bonito. Agora eu vou pegar um pouco de verde e vou colocar aqui na parte do chão. Peguei verde escuro, agora eu venho com o verde claro. Assim já fica a luz e a sombra no chão. Tô trabalhando com respingos. E do respingo eu puxo com o pincel 0 pequenos matinhos. Uma forma de pintar, mas tem outras. Agora com o mesmo par de cromática azul e laranja já misturado, para ficar um pouco mais escuro, eu reforço a sombra do desenho, seguindo o eixo do desenho, porque a árvore não fique chapada, amassada. Coloco também um pouco de matinho escuro na parte da sombra. E esta foi a árvore que saiu, que lindo que saiu. Vou pegar um pouco de cromática de vermelho misturado com verde e vou fazer aqui umas folhas de inverno. Com laranja. Aqui eu tenho um contraste de luz e sombra já nas folhas, com respingo e pincelada de leque. Um pouco de folha pelo chão. Posso colocar um pouco de amarelo também. Para as zonas mais iluminadas. E aqui está o desenho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.